A vida somente existe porque a morte propicia condições para a vida. Mao Tse Tung, Hitler, Stalin, são 3 irmãos nossos que em menos de 30 anos se tornaram responsáveis por mais de 130 milhões de mortes aqui na Terra. Se esses 3 super líderes que pretendiam dominar a humanidade não tivessem morrido, rapaz, seria possível. E se juntarmos a esses 3 todos os demais líderes megalômanos que já existiram ao longo da história da Terra, se todos eles, se aqui na Terra só acontecesse de nascer novas pessoas, mas jamais de morrer ninguém, a vida na Terra seria possível? Óbvio que não. Ainda bem que nós morremos. Porque de cretinice em cretinice, a espécie Homo sapiens veio e continua estragando a vida. E é preciso que os cretinos, como nós, saiamos desse mundo para que outros nasçam e possam, com novas possibilidades, criar um modo de vida diferente aqui na Terra. O chato da história é que os outros que nascem somos nós mesmos reencarnando. Então, a toda hora nós estamos causando efeitos que na frente seremos obrigados a conviver com eles, só que pelo fato de estarmos em novas personalidades, disso não nos apercebemos, mas somos obrigados a conviver com a realidade. O amor eterno jurado nos casamentos aqui na Terra é algo muito belo. O amor eterno que 2 amantes se prometem na hora do enaltecer do amor é muito belo. É um dos mais belos painéis da vida. Mas esse corpo, na medida em que vai envelhecendo e apodrecendo, torna impossível e difícil a expressão continuada desse amor, porque a química cerebral, a química hormonal já não mais permite. E como nós somos tendentes a sempre receber e não a dar, daí surgem as insatisfações, os dramas, as infelicidades. Por isso que a morte é uma bênção. Para o homem que é casado com uma mulher chata, tem que ficar a eternidade inteira com uma mulher chata. Para a mulher que é casada com um homem chatérrimo, dono da verdade, ainda bem que um dia ela vai ficar viúva, ainda que doa a saudade, mas senão a vida fica insuportável sem a morte. A regra que vale para a criação de Javé, vale também para ele. E essa é a sua pergunta. Só que ele não aceita isso. A criação se diz o universo. O universo. Tudo nesse universo nasce com o DNA que Javé nele semeou e já nasce com o germe da sua própria morte. Esse universo existe porque a todo momento nós estamos trocando incessantemente elétrons. E cada elétron que sai da órbita de um átomo, de um elemento químico que passa para outro, é assim que a realidade vai se transformando. E aos nossos olhos a transferência de elétrons parece vida e morte. Na hora que esse corpo deixa de existir, na hora que a Terra volta a assumir o que é dela, ou seja, que esse corpo se torna pó, isso quer dizer que todos os elétrons que estão nos trilhões de células que formam o meu corpo retornarão à Terra. Vão servir para novas aventuras existenciais. A questão é, quando eu expiro, eu estou soltando de mim mesmo sem número de elementos químicos na minha respiração, e em cada elemento químico desse existem os elétrons que passearam por dentro do meu corpo, sentiram a vibração da minha mente, e os elétrons têm uma capacidade memorial quântica fantástica de reter tudo o que é de verdadeiro em mim, e isso não se perde. E o elétron vai para a Terra, e um belo dia um cachorrinho vai passando por ali, cheira alguma coisa no chão, o elétron que era de Rogério penetrou nele,
E assim os meus elétrons, ou desse corpo, vão se soltando por aí, como os de vocês. E se alguém chegar hoje lá em Jerusalém, estiver caminhando e se encostar numa árvore, em que essa árvore tenha nascido um dia de uma raiz, que um dia recebeu um dos elétrons que Jesus expirou quando lá esteve, esse elétron de Jesus está lá. Tomar a pílula vermelha é perceber o que hoje a mecânica quântica nos ensina. E é chocante o que ela nos ensina. É tão chocante que a gente pensa que não é verdade. Não existe passado e futuro. É um eterno presente. Quem toma pílula vermelha percebe isso. É uma necessidade, né? Sim. Não há distância entre ninguém. Todos estamos interconectados e ligados de um modo que a gente nem imagina. Esse universo é uma grande matrix, é uma genial matrix, é uma grande ilusão. É fácil manipular o campo quântico, já subjacente a tudo que existe em termos desse universo. Os nossos espíritos administram a matéria que se aglutina como um couro, mas dele não dependem se evoluídos forem, para continuar, enquanto aqui existindo em outras realidades. Não há distância entre os seres que se amam, não há distância entre os seres que se odeiam. Não há nenhuma distância entre a gente e Javé. E Javé é a convergência, ou para ele converge todo o fluxo de emoções sentidas por cada um dos elétrons presentes na sua criação universal. Se Javé um dia deixar de existir, outras mentes que o amam estarão conectadas dentro de uma grande corrente mantenedora da realidade universal criada por Javé, quando do estado de divindade que ele é. Mas Javé não quer dividir nenhum comando, como ele diz claramente no Alcorão. Jesus até hoje espera amorosamente que ele o faça, até porque ele não tem condições de ir mais além. A idade dele é contemporânea com a idade do universo. Exatamente. Quando ele dizia a Moisés, eu sou aquele que é porque ele é do jeito que é, desde que criou esse universo, nele entrou, e aí nele ficou sendo uma espécie de refém. Rogério, qual a associação que existe entre a vida da Terra, esse modo que a vida ocorre na Terra, né? De certa forma, quando a gente se põe a refletir sobre a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, e os fatos que ocorreram no passado e ainda ocorrem, eu acho inevitável um confronto de ideologia, né? Jesus veio mostrar que a ferramenta para a evolução e para a depuração dos seres é o amor. É única, é o amor. E o sistema reencarnatório, por mais que abrandado, bastante abrandado, ele é... A ferramenta principal é o sofrimento, é a depuração dos seres pelo isolamento dos revelados da rebelião de Lúcifer, o isolamento da pílula vermelha e o sofrimento como ferramenta principal depuradora. Ora, eu imagino isso como uma controvérsia imensa. O sistema carcerário que a sociedade usa é esse, e é falido. O amor é a ferramenta regeneradora principal. Minha pergunta é a seguinte: existe uma associação entre o tipo de vida nesse planeta com os problemas que Javé teve? Existe esse tipo de problema em outras partes desse universo que Javé criou? Seria esse um dos problemas que Javé enfrentou na sua própria criação?
Infelizmente, é exatamente isso. Esse é um dos painéis tristes e preocupantes